Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem vos fala é o Danilo Sérgio, seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Muito obrigado a todos os meus irmãos pelas novas inscrições, a todos que vêm de bom grado e de bom coração obter um conhecimento ou sanar uma curiosidade. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a Deus por trazer pessoas tão maravilhosas ao meu canal, das quais me colocam sobre bênçãos, sobre situações às quais eu me coloco à disposição. E, meus irmãos, muito obrigado por todo esse carinho, que Deus abençoe grandemente cada um que apoia o meu conteúdo. Então se inscreve aí, deixa o like, comenta assim que possível e vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença. Hoje, meus irmãos, eu quero contar uma história que está acontecendo e poucos olhos estão vendo sobre o mundo e sobre o lado que eu pude recolher de uma história muito, muito antiga e que eu quero também fornecer isso em 4 episódios magníficos, dos quais vocês vão entrar sobre um caminho sem volta, meus irmãos. Ah, tô brincando, brincadeira. É que eu falei que ia ser melhor que Netflix, né, gente? Então, brincadeira, meus irmãos, mas para todos que gostam e curtem aí meu conteúdo, a minha pessoa, sejam sempre muito bem-vindos, que Deus abençoe e retribua essa atitude nobre da tua parte, irmão ou irmã, né? Benevolente também, por assim dizer, pois também me ajuda a cada nova inscrição e nova visualização, e se eu posso estar agradando com o meu conteúdo, eu agradeço a Deus, é uma honra do fundo do meu coração. Irmãos, esse conteúdo que eu vou ler para vocês engloba desde os primórdios o que eu pude recolher e resumir da nossa história, o que para mim se torna verdadeiro cada vez com o passar dos tempos, vistos os momentos que estamos vivendo hoje, sobre todo o nosso amado Jesus Cristo e sobre a misericórdia de Deus que tem que recair todos os dias sobre as nossas cabeças, né, meus irmãos? Existe uma história, existe um primórdio e é essa história que eu vou trazer para vocês. Vamos lá. Uma história de guerra que poucos verão. As pessoas informadas que fizeram suas pesquisas conhecem partes dessa história. Alguns sabem quase tudo, mas o público em geral, a maior guerra da história foi mantida em segredo até este sistema de transmissão de emergência, que será lançado em semanas, se não daqui a alguns meses. A Aliança lançará os crimes horríveis contra a humanidade nas próximas semanas. A mídia falsa de fluxo principal, controlada pelos escuros, será removida. Sim, a poderosa aliança é formada por forças militares de 17 países e respaldada pela Lei de Reforma e Economia Global, assinada em 2015 por 209 países do mundo. Sem saber, as pessoas perguntam: quem é o inimigo? Qual é o propósito? Bem, aqueles que não sabem totalmente sentiram ou sabem que houve uma parte maligna da humanidade que nos manteve no escuro. Eles têm usado todos os meios possíveis há séculos e estamos aprendendo realmente. É assim há milhares de anos. Esse inimigo é uma sociedade secreta chamada Illuminatis desde os anos 700 e antes disso a extensão do Império Romano à tão chamada Igreja Católica. Muitos o chamam de cartel bancário, cabal ou deep state. Hoje, pois, eles subornam, ameaçaram, mataram ou usurparam pessoas, igrejas e governos para manter o controle de todos no planeta. Claro, todas as pessoas entendem isso por poder, dinheiro e controle de todos e de todo o planeta. Muitos artigos publicados das estatísticas financeiras desequilibradas do mundo afirmam em artigos públicos que 1% superior controla 60% da riqueza mundial. Devo esclarecer a todos que os 0,1% dos super ricos controlam 99,9% da riqueza e a maior parte está escondida em túneis e dumbs, bases militares subterrâneas profundas, subterrâneos a cerca de 3, 5 a 10 quilômetros abaixo de nossos pés em todo o mundo. Por favor, entenda, esta, a maior guerra da história, é uma guerra completamente diferente do que atacar as praias de um país e tomá-lo de volta.
Essa é uma guerra de informação e infiltração. Esta guerra também é um segredo para a população em geral. Eles usaram todos os acordos de bastidores, dinheiro, ameaça e assassinato para manter a vontade do mal. Mas as pessoas boas em todo o mundo tomaram uma posição e a vontade de Deus de libertar este planeta de todo o mal foi planejada também há milhares de anos. As trevas se transformarão em luz, pois Deus estará sempre ao lado da humanidade, pois uma das maiores leis de Deus é escolher, para a maior parte da humanidade, nos contaram mentiras de todas as fontes, para nos manter escravos dela e até nos fazer pensar que tínhamos liberdade em muitos países, mas não tínhamos, nem mesmo na América. As joias da coroa na direção positiva foram dois grandes documentos, a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos. Claro, Deus, o Criador da fonte primordial, enviou seu Filho Jesus para não permitir que a terra ficasse muito escura ou maligna e para ajudar a salvá-la, até a hora do grande despertar. Este momento está próximo, o início da maior transição da história da humanidade. Entenda a verdadeira história que o Império Romano foi transformado na Igreja Católica, porque os líderes do enfraquecido Império Romano precisavam de uma maneira de manter o controle e usaram o Concílio de Nicéia, o verdadeiro Filho de Deus, para usar o nome e a história de Jesus pelo lado escuro para manter o controle do planeta. Isso foi confirmado em uma entrevista ao vivo que tivemos. Da entrevista, Jesus foi enviado aqui não para permitir que a terra se transforme para sempre no mal ou nas trevas. Entenda que as pessoas não estão conscientes e ainda têm uma mente bicameral. Não podem pensar por si mesmas e precisam ser lideradas. A mente consciente pensa por si mesma, pesquisa, conduz e reflete sobre qual é o seu propósito na vida. As decisões tomadas em 321 depois de Cristo foram para permitir como Jesus deveria ser traído e adorado. Eles decidiram quais capítulos ou livros deveriam ser permitidos na Bíblia e quais não. Isso levou a uma igreja católica totalitária que decidia quase tudo na Europa na época. Quem era bom, quem era mal, quem seria rei ou rainha, até que muitos grupos se separaram por volta de 1500 com as igrejas protestantes e muitos governos também. Mas a Igreja Católica reuniu durante a Idade e cometeu muitos crimes contra a humanidade, incluindo liderar uma guerra de massacre de 199 anos com as cruzadas sobre a verdade de quem estaria certo, os muçulmanos ou os católicos, sobre como eles adoraram o mesmo Deus. Bom, meus irmãos, esta é a parte 1 deste conteúdo, né? Espero que vocês tenham gostado e que vocês gostem. No próximo vídeo, eu vou trazer o conteúdo na parte 2, que vai revelar os momentos a partir da Revolução Americana, onde venceram a guerra contra a grande coroa da Inglaterra. Então, eu espero que na parte 2 eu vou revelar mais alguns fatos destes grandes acontecimentos, aonde isso chegou até as guerras à coroa da Inglaterra, por volta de 1870, né, meus irmãos? Que 1871, por aí, 1700 eram, logo depois das cruzadas, né? Muitos movimentos com os cavaleiros templários na época, né? Que também foram assassinados pela Igreja Católica naquela época por causa que detinham o poder e alguns segredos, né, que foram manipulados, inclusive alguns apócrifos que não se encontram na Bíblia, né, justamente por ser apócrifos. E, meus irmãos, este conteúdo é um conteúdo que demonstra o poder de tudo naquela época de manipulação e onde estamos sujeitos até hoje à manipulação de governos e sociedades. Eu julgo que os Illuminatis estejam em todos os lugares, inclusive até me vendo, né? Mas eu acredito num propósito maior de tudo, maior que nós possamos encontrar diante da nossa vivência para com o verdadeiro Deus, pois muitos estão enganados e continuam enganados no decorrer dos dias.
Eu acredito que as pessoas têm que encontrar a libertação, e não há libertação sem conhecimento, não há libertação sem discernimento, sem a conclusão do epílogo, da epifania, né, espiritual com a qual você tem em comunhão com o Espírito Santo, onde você vê realmente o que faz sentido e o que não faz sentido, onde você pode enxergar o início, o meio e o fim daquele propósito, meus irmãos. E nós temos que nos atentar a isso, pois todas as forças benevolentes que estão para nos ajudar, elas nos ajudam em grande parte espiritualmente, nos direcionando, nos dizendo aquela voz no pé do ouvido, né, meus irmãos, a qual caminho devemos seguir, a que caminho, a que decisão devemos tomar. E no fundo, as pessoas, elas são levadas por decisões sem pensar, né? Principalmente no contexto de ideologia religiosa, né, meus irmãos? Eu estou trazendo esse conteúdo, eu espero que vocês gostem e possam observar essa parte da história e ao decorrer dos dias, eu separei ele em 4 capítulos, né? O próximo eu vou soltar amanhã às 9 horas, quinta-feira, né, meus irmãos? Para vocês poderem conhecer e compartilhar esse conteúdo e também ouvir e também o conhecê-lo, né? Pois faz parte da história. A princípio eu só entrei nos tempos antigos da manipulação, mas amanhã a partir da parte 2 vocês vão ver como vai tomar corpo isso, e eu espero que vocês estejam gostando. É um prazer para mim poder estar reunindo esse conteúdo. Eu gosto muito dessa parte da história, eu leio isso frequentemente, eu tenho vivido isso nesses últimos meses em que eu tenho estado com o meu canal e até antes disso, e eu vou estar buscando respostas referente a essas perguntas, né, meus irmãos? Pois não adianta acreditarmos no que um fala aqui, outro fala ali. Temos que ler e conhecer as histórias que estão nos livros, as histórias que foram contadas, né? E as verdadeiras histórias dos verdadeiros livros. E um livro muito interessante que eu falei esses dias foi o livro secreto da redenção, né, meus irmãos, dos vídeos que eu coloquei, são livros que são proibidos a edição, foram proibidos, pois mostravam linhagens de reis e rainhas desde os primórdios que detinham toda a riqueza global da Terra, né? E meu assunto é esse, né, meus irmãos? E nessas manhãs será esse. Amanhã tem a parte 2 desse vídeo. Um beijo, vamos todos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além! E sempre além do seu capitão intergaláctico, Danilo Sérgio. Até amanhã, meus irmãos, e também até mais tarde hoje. Voltem para ouvir as notícias e me dar a honra da visita e o prazer da visita de cada irmão. Tchau, tchau, meus irmãos. Até mais tarde. Fiquem com Deus.